Eu vou contar meu relato sobre a minha passagem pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Conheci a igreja no ano de 2015, um período assim bem de maturidade mesmo. Na verdade, ali eu já estava procurando uma igreja para poder congregar com filhos adolescentes. Você acaba sendo exigente e eu precisava de uma igreja que os filhos tivessem uma ocupação mais assídua, compromissos. E fui visitar a igreja adventista em uma semana de oração. Uma amiga me levou, uma amiga muito querida. E ali me identifiquei bastante com as pregações, tudo conforme a palavra de Deus. E fui ficando, acabei realmente ficando. Fiz um ano de estudo bíblico, foi uma fase assim muito boa. Ali eu passei a conhecer muitas coisas que eu não conhecia da palavra de Deus. Ali eu comecei a entender de que existia um santuário, de que Deus tinha colocado outros profetas na terra, após os profetas normais que nós conhecemos através da Bíblia Sagrada, e que Ellen White era a profetisa da igreja, que ela tinha profetizado. Ali eu passei a me interessar muito por toda a história da igreja adventista. DVDs, filmes, tudo que fosse a história da igreja adventista eu queria saber. E fui estudando bastante a Bíblia também. Ali eu fui me inteirando de assuntos da igreja, como funcionava a parte administrativa, questão de dízimos, de ofertas. E ali eu fiquei muito encantada, porque ali demonstrava de que era uma igreja que sabia administrar muito bem a parte financeira, por ela ter hospitais, escolas, universidades. Tudo isso me cativou bastante, porque ali eu comecei a entender de que era uma organização que estava aqui na Terra para o bem da humanidade mesmo, no quesito educação, espiritualidade, saúde. E ali eu fui aprendendo sobre saúde, embora já tivesse muita preocupação com a vida saudável, de exercício físico, de alimentação. Ali eu acabei aprendendo mais coisas que vieram a agregar a minha preocupação, a preocupação da minha família. E cada dia eu me sentia muito mais empolgada. Após um ano me batizei, comecei a assumir cargos na igreja, comecei a entender de que nós precisávamos realmente a cada dia aprender mais. Então acabei assim me interessando por todos os seminários, jornadas espirituais, tudo que tinha na igreja. Eu comecei a desfrutar, né? Passeios, todos os encontros do Ministério da Mulher. Passei a participar de todas as trimestrais para ficar ali super, mega inteirada com o que acontecia na igreja. E ali eu comecei a defender ferrenhamente Ellen White, de que ela estava certa e que realmente ela era profetisa, de que realmente a mensagem dela era verdadeira, porque até então eu já tinha lido muitos livros. Uma das coisas que eu fui assim persuadida na igreja foi a ler. E isso foi seguindo minha vida, mas na minha vida pessoal isso não começou a ser fácil, porque provavelmente eu tenha ficado muito fanática, não só por causa de Ellen White, mas por causa também do sábado, de não comer as carnes de porco e tudo mais. E isso começou a atrapalhar meu relacionamento matrimonial também. Tanto que 3 anos depois, eu e meu marido nos separamos. E foi uma fase muito difícil para ambos. Eu mudei de casa. E mesmo essa separação, ela parecia que ela tinha acontecido de uma forma assim que nenhum dos dois queria. Tanto que 1 ano depois nós voltamos, mas no período de separado a igreja me acolheu bastante, elogiou muito, sempre falava: irmã, você está agora fora do jugo desigual, então provavelmente a sua vida
espiritual vai ser mais confortável, porque o jugo desigual atrapalha a vida da gente. Resumindo, eu sempre achei que isso realmente, que eles estavam certos. Ali eu tinha liberdade para ir em todos os passeios, em todos os eventos que tinha da igreja, participar o sábado o dia inteiro, escola, classe de professores, escola sabatina, culto divino, JA, reunião depois, que sempre tinha as reuniões. Mas um ano depois a gente voltou para o nosso bem, para o bem da nossa família. Graças a Deus, Deus restaurou a nossa união ali diante daquela turbulência espiritual, né? Porque ali era uma turbulência espiritual. Servir a Deus não pode ser uma situação tão confusa quanto nós estávamos vivendo. Quero dizer eu, porque meu marido não queria saber de igreja, não. Nem da Adventista e de nenhuma outra, porque ali a Adventista para ele já bastava, ele já via ali como que eu vivia. Numa escravidão, tinha dia que tinha que estudar até muito tarde, porque no dia seguinte ia ter aula na classe de professores e tinha trabalhado a semana inteira, tinha viajado a trabalho, não tinha tempo de preparar uma aula. Resumindo, o tempo foi passando, 2015, 2016, 2017, 2018, pessoas começaram a sair da igreja, umas foram para outros distritos, outras realmente saíram da igreja, e eu já estava ali vivendo uma situação assim que eu me sentia bem sobrecarregada com cargos, e eu tentava falar com essas pessoas que saíam da igreja, mas elas não queriam conversa. E isso me deixava assim um tanto chateada, triste, e eu mesma falava, que bom, Deus, não permita que essa profecia se cumpra na minha vida. Imagina, sair de uma igreja maravilhosa, a qual tem a verdade, é a igreja verdadeira, e como pode pessoas abandonarem essa fé? Eu ia me conformando e cada dia me sentindo mais feliz. Mas, por volta de 2018, tem mudança sempre de pastores, todo ano tem comissão, todo ano precisa estar mudando a liderança, e no que houve mudanças na liderança, ali já começou a acontecer muitas coisas ruins, pessoas brigarem, rivalidade, disputa por cargos. Eu não conhecia esses bastidores, mas aí, como já tinha chegado pessoas bem velhas de igreja, e elas foram me falando, olha, isso daí é uma coisa muito comum na nossa igreja. Existe uma disputa de cargos, sim, isso já é muito antigo em todas as igrejas, então você vá se acostumando. Não é possível que você, com mais de uma década, você não tenha se acostumado. Eu não tinha visto isso, eu nunca tinha me atentado, eu nunca tinha percebido isso. Sim, tem isso sim. Resumindo, ali eu comecei a estudar a Bíblia também, sozinha. Eu comecei a fazer o ano bíblico e procurando ali marcar datas, marcar algumas coisas, me atentar mais para os versos bíblicos, e ali me despertou uma grande curiosidade. Isso foi por volta de 2017. Eu acabei lendo A Mentira Branca, confrontei várias pessoas, essas pessoas elas disseram que aquilo ali era tudo mentira, e eu deixei para lá mesmo. Por que eu deixei para lá? Porque você na igreja adventista, você não tem tempo. Você tem a lição da escola sabatina, onde você é bombardeado com as referências dos livros de Ellen G. White. Ali, ao mesmo tempo, paralelamente, você está estudando ou um seminário, ou uma jornada espiritual, ou você está participando de pequenos grupos, ou você está dando estudo bíblico. Você não tem tempo. Se você trabalhar fora, se você for dona de casa, se você for um empresário, sobra-se pouco tempo para você se dedicar a outras coisas, como ler um livro de apologética ou coisa parecida. Você não vai ter tempo de assistir um vídeo, porque você é sobrecarregado, você já não dá conta do que você tem na igreja. Imagina se você vai ficar atento e saber que tem alguma coisa errada. Li ali A Mentira Branca e logo foi descartado de que eu estava errada. Veio 2018, meus filhos saíram da igreja, a justificativa foi de que existiam coisas erradas, mas que eu não estava preparada para ouvir. Fiquei quieta, mesmo assim continuei insistindo, mas eles não me falaram, e 2018 foi um ano bem difícil. Resumindo, 2018
eu já percebi que iria ser um ano difícil, onde as pessoas tinham brigado muito, quase que pegado a tapa, isso é, as que não pegaram, que não se pegaram a tapa. E ali eu comecei a desconfiar, meu Deus, como eu estou na igreja verdadeira, como eu estou numa igreja que se diz tão espiritual e essas coisas estão acontecendo. Coisas erradas deve estar tendo. Comecei a maratonar, achei uns vídeos de ex-adventistas, mas isso também não me convenceu. Continuei ali firme e estava bem alicerçada em pessoas bem antigas da igreja, pessoas que me transmitiam muita confiança, muita segurança, inclusive. E meus filhos sempre insistindo para mim poder estar buscando por mim mesma referências, outras referências. E assim comecei. 2019 comecei a fazer uma maratona de assistir vídeos, de ler a Bíblia sozinha, mas eu não tive forças, porque eu tinha cargo na igreja, era sobrecarregada, ou seja, deixei o projeto de lado de novo. Só no segundo semestre de 2019 que eu voltei a insistir em ler livros, em estar buscando outras referências de que não estavam de acordo, porque eu comecei a ler Romanos, comecei a ler Hebreus, comecei a ler Timóteo e versos ali pulavam para mim, dizendo que tinha alguma coisa errada, de que não estava batendo com juízo investigativo, de que não estava batendo profecias de Daniel. E mesmo livros seculares de história, que eu sempre gostei muito, de filosofia, isso também muita coisa não batia. Eu comecei a ficar desconfiada. Do finalzinho já de 2019, as pessoas começaram a perceber que eu já estava diferente, eu fui entregando os cargos, porque você sempre tem mais de um cargo. Não adianta, se você estiver numa igreja, mesmo que essa igreja tenha 300 membros, sempre vai ter aqueles específicos que vão ser os escolhidos para estar ali participando da comissão, porque não é qualquer pessoa. Sempre vai ter pessoas ali que são diretores, sempre vai ter os diretores. E 2020 chegou, eu estava sem nenhum cargo, frequentei a igreja mais alguns dias e logo veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu mesma tive uma iniciativa, orei ao Senhor, falei, Senhor Jesus, eu não estou feliz na igreja adventista, eu preciso de uma solução para esse problema. Eu sempre fui feliz, Senhor, eu sempre acreditei em tudo, sempre acreditei em Ellen White, mas eu não consigo acreditar mais em juízo investigativo, eu não consigo entender mais porque tantas cargas, sendo que o Senhor Jesus já fez o sacrifício por nós, por que que eu tenho que ficar dias e dias estudando e remoendo estudos que não estão me levando a nada? Naquele dia parei de estudar a escola sabatina e naquele dia eu me dediquei somente à palavra de Deus. Quando foi no dia 6 de agosto, eu fiz uma oração, entreguei a minha vida para Jesus, dizendo, Senhor, a partir de hoje eu não pertenço mais a essa denominação. Eu creio puramente que o seu sacrifício foi o suficiente para que eu te sirva sem nenhuma carga, que o juízo investigativo ele é uma mentira e que a partir de hoje, meu Deus, eu quero me desligar totalmente da seita adventista do sétimo dia, porque ela não faz parte da sua proposta de salvação, meu Deus. Pedi perdão para Deus de tudo que eu tinha defendido. E a partir daquele dia, comecei a estudar somente a Bíblia. Está fazendo 7 meses que eu, graças a Deus, tenho estudado a Bíblia, tenho me dedicado às leituras da Bíblia, tenho sido ajudada pelo CACP. E eu quero agradecer muito a Deus pela vida do pastor Flávio Martinez, pela vida do pastor Cristiano. São pessoas que têm colocado conteúdos para ajudar pessoas como eu, que estavam insatisfeitas. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia está cheia de pessoas insatisfeitas, de pessoas que estão ali
só como protocolo, só cumprindo um protocolo. Essas pessoas levantam no sábado de manhã, vão para a igreja e elas retornam, assim como eu, vazias, insatisfeitas, infelizes. E eu quero alertar a você que tem o mesmo sentimento que eu tive nos últimos 2 anos. Que tome uma atitude, que renuncie ao orgulho, que entregue a sua vida verdadeiramente para Jesus. Não é para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, é para Jesus. Ele morreu na cruz por você. Não foi Ellen White, não foi os mentores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu quero deixar essa mensagem para você, porque Jesus é maravilhoso e Ele não vai levar em conta o seu tempo de ignorância que você serviu dentro de uma igreja que insiste em colocar regras e mais regras para você ser salvo. Não acredite nisso. Você não vai ser castigado de forma nenhuma. Você vai levantar de manhã, vai acordar leve. Acredite no que eu estou falando para você. Tome essa atitude que você vai se livrar de depressão, de ansiedade e de medo. Tenha certeza disso.